Bom dia, todos na paz, amém, desfrutando destes dias maravilhosos que Deus tem preparado para as nossas vidas, nos esticando, nos tirando da nossa zona de conforto, dizendo para nós, tem algo melhor aí, tem revelação maior aí. Deus tem sempre nos surpreendido em cada momento, todas as vezes que nós estamos dispostos a nos render a sua palavra, nos render a sua verdade, nos render ao seu propósito. Ele tem sempre algo para trazer, para renovar, para nos esticar, para nos fazer pensar e para nos dar, ativar em nós o anseio, o desejo de querer mais. Esta é a fonte da água da vida, que quanto mais a gente bebe, mais sede a gente tem, mais desejo a gente tem. Este é o pão vivo que desceu do céu, que quanto mais a gente come, mais a gente diz: Senhor, eu quero comer mais. Isso saciou tanto a minha alma, a minha vida, o meu ser, que eu sei que o Senhor tem mais para me dar. Amém? E quantos querem mais desta água viva, deste pão vivo que desceu do céu, que habita em nós, que está em nós, que manifesta a glória de Deus em nós e através de nós? Aleluia, amém? Então nesta manhã nós queremos continuar, como o Bruno falou, nesta construção, porque esta é a obra do Senhor. Ele está fazendo uma construção, nos construindo, e nós somos pedras vivas desta construção, desta casa, desta morada, deste templo de Deus. Nós somos as pedras vivas que Ele está colocando, cada uma no seu lugar, para que a construção seja perfeita, para que a glória dele se manifeste. E o mundo vai ver esta casa, este templo, esta morada de Deus, através da igreja, através de mim e de você, que somos estas pedras vivas, colocadas no lugar certo, para manifestar a glória de Deus, amém? Então eu convido você agora a fechar os seus olhos, abrir as suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero fazer parte desta construção. Senhor, eu sou uma pedra nesta construção, eu sou uma parte nesta construção. Jesus nos resgatou e nos colocou dentro deste propósito, porque nós fazemos parte neste propósito através de Cristo. Nós somos instrumentos de Deus para este tempo, para que este propósito se manifeste. Mas antes deste propósito se manifestar ao mundo, ele precisa se manifestar a nós. Antes deste propósito ser revelado ao mundo, ele precisa ser revelado a mim e a você. O Pai não faz nada sem antes compartilhar primeiro com os filhos, primeiro com a casa, e é isso que Ele está fazendo neste tempo. Ele quer fazer coisas grandes e maravilhosas nas nações, mas tudo começa em mim, tudo começa em você, tudo começa na casa, na mesa do Pai, comendo o pão vivo do Pai, bebendo da água viva do Pai. É ali que parte toda a obra que Deus está realizando neste tempo, através de mim e de você. E o que Ele espera? O que Ele espera é corações dispostos. O que Ele espera é pessoas que possam dizer: eis-me aqui. É pessoas que ouvem a sua voz e dizem: eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível.
Senhor, é tudo que eu quero, é tudo que eu desejo, é estar aqui, Senhor, e disposto, disponível a ser mexido, a ser esticado, a ser confrontado. Oh, porque o Pai corrige o filho que ama. E esses dias têm sido dias em que o Pai está dizendo: ei, eu te quero depois da cruz. Ei, eu já te conheço antes da cruz, mas eu quero que você me conheça depois da cruz. Oh, é um momento de nós mudarmos a nossa mentalidade em relação às coisas, o propósito, o mover, a tudo que Deus tem revelado nas Escrituras. Querido Deus, como igreja, Senhor, como corpo, como filhos amados, Senhor, sentados à mesa do Pai, como uma grande família, nós nos encontramos nestes dias, nesta manhã, Senhor. Abrimos mão de tudo para estarmos aqui, Senhor, com um só propósito: para te ouvir, ó Deus, para receber, Senhor, o alimento vivo, para receber, Senhor, a revelação das Escrituras. Esta palavra que é viva, esta palavra, Senhor, que se move, esta palavra, Senhor, que é uma pessoa, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, esta palavra, Senhor, que pode transformar toda uma nação, transformar o mundo. Mas antes de transformar o mundo, esta palavra quer me transformar, quer nos transformar. Por isso, Senhor, partimos deste ponto de sermos transformados por Ti, renovados a cada manhã, pela lavagem da palavra, pela purificação do sangue. Senhor, nós nos tornamos melhores a cada momento em que estamos dispostos à Tua presença, quando estamos dispostos a dizermos: eis-nos aqui, Senhor, estamos aqui, Senhor, para receber a Tua palavra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Sabemos que nada na nossa vida acontece por um acaso, quando nós estamos edificados em Cristo Jesus. Tudo faz parte de um propósito, e estarmos aqui nesta manhã é parte deste propósito que Deus tem para cada um de nós. E é maravilhoso sabermos que estamos inseridos no plano eterno do nosso Deus. Aleluia, fazemos parte, é a nossa jornada, é o nosso futuro, é a nossa eternidade, é o nosso hoje, é o nosso amanhã, é todos os momentos das nossas vidas. Amém? E nós vamos falar nesta manhã a respeito, através de Cristo temos fé, mas também é através da fé que manifestamos a Cristo, que podemos trazer as verdades espirituais para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. E é isso que nós queremos ver, esta fé. E quando nós analisamos as Escrituras, e nós precisamos entender que toda a revelação, ela está inserida nas Sagradas Escrituras. Às vezes as pessoas dizem: ah, mas as Sagradas Escrituras é isso aqui? Não, isso aqui é uma Bíblia. Aqui o que eu tenho é uma Bíblia. Mas as Sagradas Escrituras estão inseridas na Bíblia.
Eu posso ler este livro apenas como Bíblia, e eu vou ter um entendimento, e eu vou encontrar muitas coisas aqui. Mas quando nós vamos adquirindo um nível de maturidade em Cristo Jesus, nós passamos a entender que aqui dentro tem um tesouro, aqui dentro tem um mapa que nos revela um tesouro, aqui dentro nos leva à verdadeira vida. Aqui nós temos as Sagradas Escrituras, a palavra viva de Deus, e aqui nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para um novo nível, para o outro lado da cruz, como o pastor Christian ministrou ontem. Então o que nós precisamos entender é que aqui nós vamos encontrar todo o nosso ensinamento. E as Escrituras é clara para nos mostrar um caminho, um propósito, e tudo tem um início, tudo tem um meio, e tudo vai se findar no futuro. A nossa jornada com Jesus começou quando? Quando nós nascemos de novo. Quando Nicodemos vai ter um encontro com Jesus, ele diz, ele era mestre, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia tudo sobre as histórias, tudo o que estava na Bíblia. E ele diz então a Jesus: mestre, eu sei que o teu ensinamento é mais profundo, eu sei que o que você ensina tem uma profundidade que nós como mestres não estamos entendendo. O que faremos, o que farei para herdar a vida eterna? Ou melhor, o que farei para ter o conhecimento desta vida que você está colocando, desta nova vida que você está trazendo? E o que Jesus responde para ele? Tem que nascer de novo. Este é o caminho, este é a entrada, este é o início. Nascer de novo. E para nascer de novo, Nicodemos precisava, como nós precisamos, de fé. É um processo de fé. Então existe uma fé para nós nascermos de novo. Existe uma fé, aquela fé que me salvou, aquela fé que me fez acreditar, que me revelou que eu era uma pecadora e precisava de um Salvador. Aquela fé que me revelou que eu estava perdida e agora fui encontrado por Cristo Jesus. Este é um nível de fé que todos nós temos. Este é o primeiro nível de fé para nascer de novo. É o nível de fé que eu preciso para me tornar filho e filha de Deus. Agora, tudo que nasce precisa crescer, certo? Você não planta um pezinho de laranja e espera que ele fique 50 anos sendo pezinho de laranja, ali um brotinho de laranja. Você espera o quê? Que ele cresça, que ele floresça, e que ele faça o quê? Te dê frutos. Então quando Jesus estava dizendo a Nicodemos, tem que nascer, automaticamente ele estava dizendo, tem que crescer também. E em toda a nossa caminhada com Cristo, em todas as áreas, nós vamos ter 2 níveis. Ou o primeiro nível e outros níveis. Como o apóstolo Paulo mesmo, né? Eu fui até o 3º céu. Para ter o 3º tem o primeiro e tem o segundo. Não existe 3º sem primeiro e segundo. Se ele foi a algum lugar que se chamava 3º céu,
é porque ele já tinha passado pelo primeiro, e ele já tinha passado pelo segundo, e agora ele estava apto a receber as revelações do terceiro céu. Por que muitas vezes nós não compreendemos as Escrituras? Nós não compreendemos a vida cristã? Porque muitas vezes nós estamos com a nossa fé no primeiro nível. Naquele nível de nascer de novo. Naquele nível de que Jesus perdoa os meus pecados. Naquele nível de que eu encontrei Jesus e agora está tudo bem. Eu acho muito interessante uma passagem quando Jesus cura um cego. E Jesus então faz um lodo ali, gospe na terra, faz aquele barrinho e passa nos olhos do cego. E Jesus diz para ele assim, aliás, não, esse era para se lavar no tanque de Siloé, eu quero falar do outro. Aquele outro que Jesus toca nos seus olhos e diz para ele, ele era cego, ele não enxergava nada. E Jesus então toca, é tanto cego na Bíblia, né, que a gente se confunde. Mas deixa eu trocar aqui, deixa eu voltar a fita, né? Vamos falar do cego que Jesus tocou a primeira vez. Não enxergava nada. Era totalmente cego. E Jesus toca ali na visão. E Jesus pergunta para ele se ele está vendo. E ele diz, eu vejo homens como árvores andando. Era uma bênção isso? Sim. Era alguma coisa. Era. Para quem não enxergava nada, enxergar algumas sombras já é maravilhoso. E por que Jesus não dispensou este homem? Diz, então vai, agora você já enxerga alguma coisa, já não depende mais de ninguém. Jesus faz o quê? Toca ali pela segunda vez. Porque o propósito não é enxergar como sombras, não é enxergar o mínimo. O propósito é enxergar por completo. Estar inseridos na nova aliança é enxergar por completo. É ver a obra por completo. É crer quando Jesus declara na cruz, está consumado, é viver no consumado de Deus. Mas para isso eu preciso entender que nível de fé eu tenho. Aquela primeira fé para me salvar, aonde eu não via nada, eu não conhecia nada, eu não tinha experiência nenhuma com Deus. Agora eu tenho experiência de nascer de novo. Agora eu tenho experiência de ser batizado no Espírito Santo. Agora eu tenho experiência de ser abençoado. Agora eu tenho experiência, agora eu estou enxergando. Mas Jesus está dizendo, precisa ter uma visão completa. Precisa ter uma visão completa. E o que nós precisamos entender então, que existe 2 níveis de fé. Existe a fé que eu recebo bênçãos, existe a fé que eu sou salvo, existe a fé que eu posso até entender a Bíblia, mas existe um nível de fé que me leva a não saber quem é o Filho de Deus, mas um nível de fé de conhecer quem é o Cristo, quem é o Filho de Deus. Um nível de fé que vai além do nosso entendimento, vai além da nossa razão, vai além do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho, vai além dos meus paradigmas e meus valores. Um nível de fé que me leva no sobrenatural de Deus. E é este nível de fé que o apóstolo Paulo fala. É como se fosse mais ou menos isso. Eu cheguei
E eu estou aqui. Eu estou diante do altar, eu estou observando tudo que acontece aqui. Eu sei que coisa linda, que maravilhoso tudo isso. Este é o nível de fé de nascer de novo. Este é o nível de fé de que eu conheço, que eu estou vendo. Ainda que de uma forma como sombras, mas eu estou vendo, eu nunca vi, isso é tremendo. Mas existe um novo nível de fé, que eu me coloco, não mais ali olhando, mas eu faço parte, eu estou aqui, e daqui eu posso ter outra visão, eu posso ver com clareza, aquilo que eu não via quando estava aqui, no início, na minha caminhada, quando eu nasci de novo. Agora que eu subi, agora que eu cresci, agora que eu amadureci, eu posso ter um novo entendimento das coisas espirituais, e posso não só ter esse entendimento, como mergulhar nas coisas espirituais, no propósito de Deus, no plano de Deus. E queridos, para eu estar aqui, eu preciso sair daqui. Não tem como eu estar aqui e querer estar aqui. Eu posso querer, mas se eu não me mover, se eu não praticar, se eu não fizer algo, se eu não me posicionar, eu vou ficar apenas admirando o que Deus está fazendo aqui. Por isso nós precisamos decidir. É uma questão de decisão. Qual nível de fé eu quero caminhar na minha jornada cristã, na minha caminhada? Ontem o pastor Christian falou que é difícil falar das coisas espirituais com bebês espirituais. Porque é difícil você falar de coisas adultas com uma criança, é ou não é? Pensa, você está lá preocupado com as contas que você tem no final do mês, e você chama seu filho de 5 anos, de 7 anos, senta aqui, vamos conversar, vamos ter um papo sério agora. Você não sabe o quanto o pai e a mãe têm para pagar esse mês. Sabe o que ele vai dizer para você? Ô pai, legal. Se você tem conta é porque você tem dinheiro para pagar. Mas sabe, pai, eu vi aquele carrinho, eu vi aquela boneca, eu vi aquele joguinho, eu vi aquele... Você pode comprar para mim? É ou não é assim? Por isso que as coisas espirituais se conversam com maduros espirituais. Ambientes espirituais, ambientes de maduros, é diferente de ambientes de criança. Escola primária é diferente da faculdade. Responsabilidades são outras. Lembra quando você estava no primeiro ano, no segundo, no terceiro? Era um nível de responsabilidade. Mas você passou por esse nível e agora você cresceu. E porque você cresceu, agora você precisa aprender novas coisas, você precisa ter novo entendimento, você precisa até mesmo largar de coisas que eram importantes quando você era criança, quando você estava no início da sua fé, quando você estava vendo tudo apenas como sombras, que nem o cego. Mas o Senhor Jesus está nos tocando, cada dia Ele toca a nossa visão, cada dia nós precisamos dizer: Senhor, tira o véu do meu entendimento. Você sabe por que não enxergamos a Cristo na tonalidade? Por causa dos véus do nosso entendimento, por causa dos conceitos que nós fomos adquirindo na religião, por causa do nosso senso crítico,
Mas como eu nunca ouvi sobre isso, não é porque eu não recebo, eu não tenho ainda a revelação de uma passagem das Escrituras, que significam que elas não estão ali. Não é porque eu não compreendo esta nova linguagem do novo pacto, que significa que nós não estamos no novo pacto. Queridos, não é o reino que tem que parar para que a gente entre nele. É nós que temos que correr para entrar no reino. É nós que nos esforçamos para ter entendimento. É nós que nos esforçamos para sair do nível de uma fé de início, de uma fé de nascer de novo, para uma fé de maturidade em Cristo Jesus e conhecer os tesouros de Deus. Qual que é melhor? Quando você era criança ou agora? Você podia explorar muito mais a vida quando criança, ou você tem mais autonomia agora como adulto? A mesma coisa é as coisas espirituais. Por isso que Jesus começa dizendo: tem que nascer de novo. Mas não dá para ficar 10, 20, 30, 50 anos nascendo de novo. Ou no nível de bebê espiritual. Todas as vezes que a gente mergulha nas Escrituras, você sabe qual é a sensação que a gente tem? Eu não sei nada mesmo. Por mais que a gente já esteja ali, mas ela é tão profunda, é tão rica, é um alimento tão valioso, que quanto mais eu como, mais eu quero comer. Você já ouviu aquelas pessoas que dizem assim, e geralmente elas dizem assim, essa é a frase, eu quando vou ler a Bíblia, eu tenho sono. Você já viu isso? Ou nunca ouviu ninguém falar? Eu tenho sono. Aí sabe o que você pode dizer para ela? Então tá bom, então pare de ler a Bíblia. Leia as Escrituras. Porque a Bíblia você vai ter sono mesmo, ela cansa. Mas quando a gente lê as Escrituras, através da revelação do Espírito Santo, ela deixa de ser uma coleção de livros e passa a ser o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo Jesus. Essa é a diferença do bebê espiritual para aquele que quer mais, para aquele que tem fome e sede de revelação da palavra, aquele que tem fome e sede de Cristo Jesus. Mas vamos ver o que é a fé, porque o que nos move dentro de todo este processo de nascer de novo é a fé. Mas o que nos move também dentro deste propósito de crescer e amadurecer em Cristo é a fé. E a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6. O que diz lá? Vamos ler todos juntos? Somos maduros espirituais, então podemos ler as Escrituras juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. De fato, sem fé. Por quê? Creia que Ele existe. Primeiro eu preciso crer que Ele, para depois receber. O problema é que muitas vezes, o que a criança quer? Primeiro ela quer o presente,
Primeiro ela quer o carrinho, primeiro ela quer aquilo que agrada a ela, para depois perguntar se você pode comprar. Quer dizer, ela nem pergunta. A palavra é clara, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, tem processos aqui, tem passos aqui. Primeiro eu creio que Ele existe. Primeiro eu creio quem é Ele. Primeiro eu deposito a minha fé. Crer é fé. Eu não posso crer se eu não tiver fé. Primeiro eu deposito a minha fé em Deus. Quem Ele é? Qual é o seu propósito? O que Ele pensa? O que Ele está fazendo nos dias de hoje? Qual é a revelação atual que Ele está trazendo para a igreja? Primeiro eu creio, primeiro eu acesso, depois eu recebo o quê? Recompensas. E quais são essas recompensas? 2 níveis de recompensa. Primeiro nível de recompensa para o bebê espiritual, por aquele que está na fé, no primeiro nível de fé, para aqueles que estão aqui, nesta fé. Qual é a recompensa? Me livrar dos meus problemas. O interessante é que quando a gente entra num problema, a gente nunca vai perguntar para Deus. Mas a hora que a gente entrou, a gente quer que Ele livre. Então, primeiro, me livrar das minhas aflições, dos meus problemas, dos meus pecados, das minhas lutas, dos ataques que eu estou sendo atacado. Você já ouviu aquela frase, o diabo se levantou? Irmão, estou com uma luta, o diabo se levantou contra a minha vida. Você já ouviu essa frase? Mas ninguém fala aqui, né? A gente só ouve os outros falar, né? O Mário costuma dizer assim, eu nunca li na Bíblia que o diabo estava sentado ou deitado. Como é que ele se levantou? Como é que ele se levanta se ele não está sentado e nem deitado? Só pode levantar alguém que está sossegado. Mas este é o nível de vermos o mundo espiritual daqui. Da nossa primeira fé, do nosso primeiro contato. Eu ainda estou vendo do nosso primeiro toque de Jesus na nossa visão. Eu ainda estou vendo homens andando como árvores. Eu não tenho nítido, eu não consigo ver claramente. Já é bom, porque eu não via nada. Então já é ótimo, é maravilhoso. Mas, já tiraram o versículo, mas ele se torna, voltou, mas que ele existe, que Deus, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, que recompensa. Agora, qual é o segundo nível de recompensa? Para aqueles que já passaram pelo primeiro nível de fé. O segundo nível de recompensa é conhecer a Cristo Jesus, não mais apenas o Jesus, que cura, que liberta, mas Cristo Jesus. É como que entrar nas águas de Deus, não mais com as águas apenas nos tornozelos, nos joelhos ou no lombos, é mergulhar no rio de Deus. É mergulhar na sabedoria do Espírito, é mergulhar na revelação das Escrituras, é mergulhar na verdade do Evangelho, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, é andar numa nova dimensão, é andar numa nova vida, é saber, é entender que as coisas velhas já passaram e
tudo se fez novo nas nossas vidas, e agora eu não ando mais pelo que eu vejo, mas eu ando por fé naquele que é o consumador da minha fé. Eu ando por fé, não no que a Bíblia me diz, mas no que as Escrituras me revelam a respeito das verdades eternas, a respeito do Cristo que habita em nós, do Cristo que habita em mim. Eu quero conhecê-lo, eu quero saber tudo a respeito de quem? De Cristo. E quando eu creio, quando eu tenho fé que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, eu sei que tem um galardão. Mas qual é o meu galardão? Conhecer a Cristo cada vez mais, e ser achado nele, e estar nele, e viver nele, e respirar, e transmitir a glória dele. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ontem o pastor Christian falava do apóstolo Paulo, que eu creio que o nosso maior revelador, que traz verdades sobre esta vida em Cristo. E ele diz assim: estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E este viver que agora eu tenho no meu dia a dia, este viver que eu levanto cedo para ir para o meu trabalho, este viver que eu levanto cedo para ir para a minha faculdade, para a minha escola, este viver que eu levanto cedo para fazer café, este viver que eu levanto cedo para lavar louça, para limpar casa, este viver que eu vivo no meu dia a dia, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Isto é a recompensa dos que os que creem em Deus, que Ele existe, que o que nós falamos aqui, queridos, não é uma imaginação, é vida com Deus, é vida com o Espírito, é vida de revelação em Cristo Jesus. E um outro versículo que nós podemos analisar, entre tantos que as epístolas nos mostram a respeito de fé, e quando as epístolas, quando as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, falam de fé, não estão falando desta fé, do nascer de novo, estão falando da fé, de estar aqui, num outro nível, noutra posição, no nível de maturidade. Eu cresci, Pai, eu cresci, agora eu preciso conhecer o meu novo nível de fé, para eu poder crescer mais ainda. Hebreus 11:1, é um versículo bem conhecido a respeito de fé, e diz assim, vamos lá, só as mulheres agora, vamos ver. A fé é a certeza. Em outra tradução diz que a fé, pode voltar lá no primeiro. A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção, ou a certeza, das coisas que não se veem. O que é um fundamento? Vamos pensar o que é o fundamento. É o que sustenta tudo. Não tem construção firme se não tiver um bom fundamento. Em cima do fundamento é construído toda a construção. Em cima de um fundamento pode ser construído uma casa. Mas com um nível de fundamento. Mas se eu quero construir um prédio de 30 andares, eu preciso mexer aonde?
no fundamento. Eu não posso construir um prédio de 30 andares em cima do fundamento de uma casa. Por isso eu preciso planejar. E tem uma passagem que Jesus fala, que antes, que o homem sábio, antes dele construir, ele senta e analisa esta construção, para que ele não comece essa construção e tenha que parar por falta de recursos. E aí todos vão zombar dele. Será que Jesus está falando de dinheiro? Não, Jesus está falando de fé. Antes de você construir a sua casa espiritual, antes de você pedir algumas coisas no reino de Deus, analise seu fundamento. Porque se o nosso fundamento, queridos, for fundamento de construir casa, nós vamos ter casa. Agora, se o nosso fundamento for de construir um prédio de 50 andares, nós vamos ter um prédio de 50 andares. E a palavra diz, a fé é o firme fundamento. É através dela que eu posso viver na dimensão do novo pacto. É através dela que eu posso mudar a minha mentalidade de homem natural para homem espiritual. É através dela que eu posso cruzar do antes para o depois da cruz. É através dela que eu posso viver uma vida de bebê espiritual ou viver uma vida de filhos maduros em Cristo Jesus. A fé é o firme fundamento, é ela que nos sustenta, é ela que nos alimenta, é ela que nos faz crer e nos aproximar do nosso Deus. A fé nos faz avançar. Sabe uma das coisas que a fé nos faz, e ela é tremenda quando a gente entra, quando a gente crê realmente, é que nós já somos perdoados em Cristo Jesus. Sabe que a gente trabalha muito, tem contato, aliás, né? Agora um pouco menos, mas temos contatos ainda com pastores, temos contatos com líderes, temos contatos com vários níveis dentro da igreja. E uma coisa que é tão interessante é que você olha para pessoas que você diz, nossa, uau, quando eu crescer eu quero ser assim. Mas quando você entra na intimidade, quando você chega mais perto, você percebe que a pessoa ainda está no nível de fé, de reconhecer apenas que é um pecador. Ah, mas nós não somos pecadores? Não. Quem está em Cristo, não. Quem está em Cristo é um ex-pecador. Agora nós somos filhos. É não saber lidar com situações do dia a dia que nós vamos, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Tem até uma frase que diz que o pecado deve ser um acidente na nossa vida. Você já viu alguém se acidentar todos os dias? A pessoa levanta de manhã, oba, hoje eu vou sair, vou me acidentar. Não? Então, se o pecado é como um acidente, ele acontece de vez em quando. Pode acontecer? Pode. Nós estamos aí à mercê disso. Mas deve acontecer? Não. Ainda que você tenha um bom seguro, você não quer.
passar por um acidente. Então, uma das coisas que a fé nos ajuda é saber que nós temos o perdão e somos reconciliados em Cristo Jesus. E a partir desta reconciliação, desta justificação, porque Ele nos justifica, o seu sangue nos justifica. A partir dali, queridos, nós podemos avançar, nós podemos crescer. Vamos ver a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, do 1 ao 3. Romanos 5. Justificado, pois, mediante o quê? Somos justificados mediante a? O que nos justifica? A fé. Temos paz com quem? Alguém que está em pecado tem paz com Deus? Então, se eu tenho paz com Deus, é porque eu já estou num outro nível de vida santificada, de vida ligada ao trono da graça, ligado a Cristo. Então, eu tenho paz com Deus, por meio de quem? De Cristo Jesus. Isso não é uma força minha, não é uma natureza minha, não é porque eu coloco um pensamento positivo, hoje eu vou ter paz com Deus, hoje eu vou me esforçar. Não, eu tenho Cristo Jesus, e através dele eu sou justificado. 2, pelo qual obtivemos também acesso, através do quê? A esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de que glória? Da nossa glória? Da glória de Deus, da glória dele. 3, e não somente isto, então não somente esta esperança na glória de Deus, não somente se gloriar na glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos. Aonde que nós nos gloriamos? Sabendo o quê? E se continuar o texto, vai nos dizer ainda mais, que a perseverança, 4, produz, o que a perseverança produz? E o que a experiência produz? E o que a esperança produz? 5. Ora, a esperança não nos deixa, porque o amor de Deus é derramado por quem? Que nos foi? Esta é a fé do maduro espiritual, que não vê a tribulação como o diabo se levantando, que não vê a tribulação como o meu irmão, que é isso, aquilo, aquele outro. Esta é a fé do maduro, que sabe que se está na tribulação, está sendo provado, mais precioso que o ouro, diz a palavra. Pedro diz que nós somos provados pelo fogo, nós somos mais, a fé é mais preciosa do que o ouro diante de Deus. Por quê, queridos? Porque a fé me leva à maturidade espiritual, e como maduro espiritual, o Pai pode falar de coisas espirituais conosco. O Pai pode revelar coisas espirituais, porque agora nós podemos entender o que Ele está falando, agora nós entendemos o propósito, agora nós podemos entender. Por quê? Porque passamos pelos níveis, e podemos receber revelação, como o apóstolo Paulo, passou pelos níveis, primeiro, segundo, e chegou ao terceiro. Se nós sairmos do primeiro e ir para o segundo, já está maravilhoso, já vai ser um nível de revelação sobrenatural. Mas o importante é sairmos desta conferência, desejando e nos posicionando. Senhor, se até aqui eu estive no primeiro nível de fé,
na fé do nascer de novo. Eu quero, eu não sei como, eu não sei de que forma, mas eu quero estar neste novo nível de fé, através de Cristo Jesus. Amém? Você deseja isso? Amém? Então se coloque em pé neste momento. Me perdoe se eu passei o horário, porque eu nem olhei o relógio. Amém? Aleluia. Olhe para a pessoa que está ao seu lado agora. Essa pessoa linda, maravilhosa. Este irmão, esta irmã que Deus colocou pertinho de você. Você gostaria de ver ele crescer em fé? Você gostaria de ver esta pessoa acessar estes novos níveis de fé? É isso que você deseja para ele ou para ela? Amém? Então, toca nela agora e ore por ela. Fala: Senhor, eu desejo que a minha irmã, que o meu irmão, Senhor, cresça em fé. Senhor, eu desejo que ele saia deste nível de fé, Senhor, de bebê espiritual, e que ele acesse este lugar sobrenatural em Cristo Jesus. Que ele acesse este nível, Senhor, de fé. Que ele saiba que as tribulações não vêm para derrubar, não vêm para matar, não vêm para destruir, mas que ele é aperfeiçoado em Cristo Jesus. Aperfeiçoado nas Escrituras, na palavra, na vida de Cristo, aperfeiçoados no novo pacto. Queridos, a nova aliança é para os filhos maduros, a nova aliança é o entendimento de quem já cresceu, de quem já passou do primeiro nível para os níveis de fé que as Escrituras nos relatam. Querido Deus, querido Espírito Santo, ó Senhor, é por meio do Espírito Santo que nos foi dado, Senhor, que nós podemos acessar um novo nível de fé, Senhor, e sair do estágio que estamos, e sair da mentalidade que estamos, para uma nova mentalidade em Cristo Jesus, acessando as coisas espirituais, avançando, Senhor, para as coisas eternas, vivendo aqui na terra, mas com uma mentalidade de céu, vivendo aqui na terra com uma mentalidade de eternidade. Ó Senhor, nos ajuda, abençoamos, ó Senhor, esta igreja, Senhor, que venham avançar no entendimento, que venham crescer no entendimento, e que venham desfrutar, Senhor, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ó Senhor, através de Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus amado, a quem amamos, a quem reverenciamos, a quem declaramos honra, glória, louvor, exaltação para todos sempre. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado por este tempo, pela sua atenção.